Então, vamos lá. Bem-vindo a todos a esta sabatina com os candidatos a reitor da Universidade Federal dos Vales de Jequitinhonha e Mucuri. Como mediador, gostaria de iniciar essa apresentação destacando a importância desse evento para a comunidade universitária e toda a região. A sabatina será conduzida de forma democrática e transparente, respeitando os princípios da igualdade, imparcialidade e pluralidade. Os candidatos terão a oportunidade de apresentar suas propostas e responder às perguntas formuladas pela categoria dos técnicos administrativos da UFVJM. Por fim, queremos agradecer a presença de todos os candidatos e reafirmar nosso compromisso em promover um evento ético, respeitoso e construtivo, visando a escolha do melhor candidato para liderar a UFVJM nos próximos anos. Então, vou ler as regras aqui. As chapas serão entrevistadas separadamente, uma em cada horário, pelos técnicos administrativos da comissão organizadora da sabatina e responderão perguntas enviadas previamente pela categoria. Cada sabatina terá duração máxima de 1 hora e 30 minutos, e todos os vídeos serão divulgados ao mesmo tempo pela comissão. Nos primeiros 5 minutos, a chapa terá a oportunidade de se apresentar e fazer um resumo de sua proposta. Nos 60 minutos seguintes, a chapa responderá uma lista de 10 perguntas organizadas pela comissão, com base naquelas recebidas pela categoria, com tempo de resposta estipulado em, no máximo, 5 minutos. Os técnicos tiveram a opção de enviar perguntas específicas para uma chapa ou perguntas gerais, que serão feitas para todas as chapas. Nos 10 últimos minutos, a chapa terá mais uma oportunidade de fala final. Tá? Então, vamos começar com os 5 minutos. Deixa eu só colocar aqui o cronômetro para rodar. Só um minutinho. Então, sejam bem-vindos, professor a chapa 3, professor Gilciano e professor Leandro. Vocês têm 5 minutos para as falas iniciais. Bom dia, pessoal. Eu gostaria de agradecer muito essa oportunidade. Acho que considero um momento ímpar, né, no processo, nas campanhas, né, que isso sempre ocorreu, pelo menos nas 2 que eu participei. E acho que é um momento para a gente esclarecer, para a gente realmente avaliar, né, que eu entendo assim, cada contexto exige uma postura, vamos dizer assim, uma proposta de acordo com o tempo, né, com o momento que nós estamos vivendo. E dessa vez, né, eu estou apresentando meu nome de novo. Todo mundo sabe o que aconteceu, pelo menos a maioria das pessoas, o que aconteceu em 2019. A gente tem batido muito num ponto que nós não entramos nessa campanha por questões de vitimismo, porque nós não ganhamos, porque nós recebemos o presidente Lula em Teoflotone, em Diamantina, aí a foto, nós não ganhamos, e por isso que não é nada disso. A gente entende que a comunidade acadêmica fez o papel dela, a comunidade reagiu também com relação a esse absurdo, a esse golpe na nossa democracia. Então, a comunidade não tem nada a ver com isso. O que nós colocamos como importante e que nós avaliamos muito para verificar se era interessante ou não a nossa participação, é porque nós entendemos, primeiramente, eu tenho dito isso, tenho pedido às pessoas que até antes de votar, para nós, mais importante do que ganhar essa eleição é pautar o assunto correto, é colocar no centro do debate o que nós entendemos como crucial para a próxima gestão. E esse é um grande objetivo nosso. Mais uma vez, mais importante até do que ganhar, porque a comunidade decide, no atual contexto, quem está melhor preparado, mais adequado para esse momento. Então, e o que nós chamamos de pautar? Nós estamos dizendo o seguinte: a nossa universidade ela passou por um processo muito intenso de crescimento. E um crescimento, muitas vezes, feito de uma forma não planejada, porque as coisas foram acontecendo.
Eu estou dizendo que nós passamos por 3 grandes repactuações de 2005 para cá. A repactuação onde foi criada a universidade, a pactuação, né? Onde foi criada a universidade, e aí foi criado o campus do Mucuri. A pactuação do Reúne, 2009, 2008, 2009, onde houve o nosso grande crescimento, e a pactuação 2013, onde foi criados os 2 campi, o campus de Anaúba e o campus de Unai, os cursos de medicina e engenharia geológica. E, naquela época, também o projeto de licenciatura do campo. O que nós estamos dizendo? Que nós chegamos em 2013 já com muita dificuldade. Nosso tronco ainda não estava preparado para receber tantos galhos. E nós aceitamos a pactuação, a implantação, num período que a gente tinha uma expectativa de muito recurso, de muito recurso. Quem estava no Consul da época vai lembrar que o que foi dito é o seguinte: olha, o recurso do pré-sal vai ficar para a educação, vai ficar para as universidades, e nós vamos conseguir, a universidade que tiver maior, ela vai ter mais recurso, ela vai ser mais forte. Então, nós podemos ser uma das maiores de Minas, podemos abranger todo o oeste, o noroeste, desculpa, o norte, o Curi, e depois eu complemento esse ponto, pessoal, que o meu tempo está acabando aqui. Mas, então, nós chegamos à conclusão seguinte: a pactuação 2013 é o nosso grande problema. Ela foi uma pactuação de implantação, mas nós não conseguimos concluir. Então, nós entendemos que esse é o centro do debate, é aqui que nós vamos ter que resolver como resolver a situação da nossa universidade. Por isso que nós entramos, nós consideramos isso o fundamental. Leandro, você quer complementar, que nós temos só um tempinho? Eu acho reforçar as palavras aí do professor Justiano. Oportunamente eu vou me apresentar para vocês de uma forma um pouco mais completa, né? Mas são esses os pilares. Nós vamos buscar, dentro dessa perspectiva, ter uma gestão humanizada, uma gestão eficiente e, sobretudo, uma gestão democrática. A gente está partindo desses princípios, nós vamos tentar fazer com que isso ganhe, de fato, a representatividade que merece. E, como o professor Justiano colocou, nós precisamos, acima de qualquer outra coisa... Obrigado, professor. Ok. Agora vamos, de fato, para as perguntas. Primeiro tema: qualificação. Hoje, na UFVJM, apesar de haver uma regulamentação do tema, não há uma política institucional ampla para a promoção da qualificação e de esclarecimento junto às chefias imediatas que a qualificação é mais que um direito do servidor, mas principalmente interesse da instituição. A sua chapa é favorável à qualificação dos técnicos administrativos em programas de mestrado e doutorado? Qual a proposta da sua chapa para a promoção da qualificação dos técnicos administrativos? Bom, em primeiro lugar, sim, claro, é uma coisa que eu sempre defendi. Isso não é, né? Quem trabalhou comigo na direção da Faculdade de Ciências Agrárias sabe muito bem disso. Nós sempre lutamos, né, e apostamos que essa qualificação, todo mundo sai ganhando com isso, é excelente para o servidor, é excelente para a instituição. Eu sempre usei um argumento de que se a nossa instituição, que é uma instituição para formar, uma instituição que oferece programa de pós-graduação para toda a sociedade brasileira, por que nós não vamos fazer isso com os nossos próprios servidores? Então, os resultados que nós temos com relação aos colegas que passaram por essa formação, todos os resultados indicam que é uma política de que você só tem benefício, não tem nenhum tipo de nenhum ponto negativo com relação a essa formação, a essa promoção, né, dessa qualificação. Eu acho que o que nós temos para acrescentar do que nós já fizemos, né, durante o nosso período aí, nós trabalhamos muito para esse tipo de incentivo, é continuar incentivando, e especialmente tendo um trabalho, às vezes, quase educativo com algumas chefias,
nós sabemos que nem todo mundo pensa dessa forma, né? Então, nós temos que mostrar qual que é a direção da reitoria, qual que é o posicionamento da reitoria com relação a isso, para a gente quebrar resistências e para poder facilitar. Por exemplo, nós temos situações que a pessoa alega que não tem substituto, não tem como fazer, porque falta gente. Ou seja, é nesse momento que a reitoria, através da Progep, e às vezes até da própria reitoria, tem que tentar, junto com o setor, achar uma solução. Quer dizer, são casos, cada caso é um caso específico. A gente sabe, por exemplo, os docentes, né, quando vai fazer um pós-doutorado, um doutorado, tem que haver um arranjo, um acordo para que isso ocorra. E com os técnicos da mesma forma. Então, Leandro, se você quiser complementar, mas a minha resposta ela é bem clara nesse sentido. Sem dúvida, eu acho que essas questões são questões assim que não precisavam sequer serem discutidas, né? Isso a questão da qualificação, ela é imprescindível, tanto dentro da perspectiva da pesquisa, ensino, extensão, da integração e inclusive a motivação pessoal, né, dos técnicos. Então, acho que isso é um compromisso assim, e dever moral também, né, de qualquer gestor estar solidário, estar conivente e no sentido de estimular políticas e mecanismos que capacitem e motivem ainda mais a parte, essa interação entre pesquisa, ensino, extensão e a qualificação dos técnicos. Podem ter certeza de que nós nos comprometemos firmemente com essa proposta, com essa questão específica, tá? E não vamos medir esforços para a gente tornar isso, vamos dizer assim, algo de praxe dentro da nossa universidade, né? Nós tivemos agora recentemente aqui na odontologia um caso de uma colega técnica que vai se afastar para fazer o doutorado. E essa atitude foi bastante discutida, né? E nós consolidamos vamos dizer assim, uma política dentro do departamento para a gente minimizar e não sequer colocar isso como um ponto de estresse, né? Nós temos sim que termos esses mecanismos bem claros e definidos dentro da estrutura da universidade. Esse é um compromisso da nossa chapa, com certeza. Nós temos mais algum tempo ainda? Falta 1 minuto. 30 segundos. Só para complementar, que o benefício que ele traz, por exemplo, para o servidor, em termos de melhoria, né, na questão salarial, nós temos a vantagem para o setor e a vantagem para o servidor da expectativa, por exemplo, aquele que um dia quiser mudar de categoria para docente, dele poder ter essa oportunidade. E então, assim, nós só vemos vantagem. Eu não consigo ver, assim, qual a justificativa de não aprovar esse tipo de atitude. Obrigado, professor. Só uma questão técnica. Quando o Leandro falar, professor, você desliga o áudio seu porque está dando uma interferência. Eu acho que é por causa do seu áudio, não sei, tá? Próximo tema: assédio moral e sexual. O que sua chapa entende por assédio moral e sexual e quais estratégias serão adotadas para o enfrentamento de tais práticas na UFVJM e como serão tratadas as denúncias de assédio moral e sexual? Nós entendemos o seguinte: assédio moral e assédio sexual, ele entra no processo, é crime. Então, nós temos que tomar atitude enérgica. O assédio, né, nós sabemos que existe o assédio tanto descendente quanto ascendente. E isso é uma coisa que nos preocupa muito, porque é uma reclamação, eu diria que está entre os principais problemas de que nós temos. E a forma, por exemplo, qualquer tipo de denúncia, nós precisamos de autoria e materialidade. Então, e a materialidade, né, nessas situações, ela é um pouco delicada. Ela é um pouco delicada. É delicada para a vítima, para a pessoa que sofre,
Por exemplo, nós passamos por situações, vou pegar um ponto de assédio sexual difícil para a vítima, para ter essa materialidade. Então, a gente tem que ter essa consciência dessa dificuldade de construir essa materialidade para a gente poder agir e interferir rápido no processo. Porque, às vezes o trauma pode ser tão grande, tão intenso, que a própria vítima passa a ter dificuldade para construir e para apresentar essa materialidade para que a gente possa tomar atitude. Porque tendo a materialidade, tendo a autoria, não tem nem que pensar. É abrir o processo e tomar a atitude que tiver que tomar. Tá? Então, agora, tem um outro aspecto que é não sei se a pergunta está nesse sentido, é quando não tem isso, quando não chega para a gente. Então, nós passamos por situações onde a pessoa fala, olha, eu estou sendo assediada moralmente, estou sendo assediada por meu chefe, estou sendo... E aí a gente tem aquela dificuldade que a pessoa não quer apresentar, e aí fica... como que nós trabalhamos? E fizemos isso muito, e não é... Assim, eu diria que foram muitas as denúncias e nós tivemos que trabalhar muito nesse sentido, de conversar com a parte, conversar com outra parte, até a gente entender que era possível um entendimento, né, de uma explicação para mostrar, olha, isso aqui não foi, então você me desculpa e tal, e o outro compreender para a gente não prosseguir, né, com os processos. Então, resumindo, eu acho que nós temos duas situações. Uma com materialidade, que é essa tolerância zero, né, tanto do assédio moral quanto o assédio sexual, e outra é aquela quando não se apresenta a materialidade. E aí você tem que escutar as duas partes. Então, esse procedimento, vamos dizer, de diálogo aí com as partes, para mim foi um caso de sucesso da nossa gestão, porque nós reduzimos drasticamente o número de processos administrativos, drasticamente, em acordo. Não é que nós passamos pano quente em cima, não. Não é que nós escondemos, não. Em acordo. E isso eu acho que é uma prática que nós queremos continuar. Nós pegamos essa universidade, eu estou até aguardando esse número aqui, não sei se vai dar tempo do Cláudio mandar, a quantidade de processos que nós tínhamos e a quantidade que nós entregamos, que foi aberto durante a nossa gestão. Assim, aí falando, por que aconteceu isso? Nós não passamos em cima de nada, nós não deixamos de tomar atitude, foi porque nós mudamos a forma de agir com relação a isso. E nesse 1 minuto final, eu acho que eu vou ter outra oportunidade de falar, e existe aquela outra situação onde não se caracteriza muito o assédio moral, agora eu não estou falando sexual, não se caracteriza muito, mas às vezes é um rigor da chefia, um rigor que acaba adoecendo as pessoas, que fica ali no limiar, sabe, entre um assédio moral ou uma exigência excessiva. Esse é um ponto também que tem que ser tratado, porque está bem no limiar. E que nós, hoje, a gente enxerga que a gente tem que estar muito mais atento a isso. Eu tenho dito que os colaboradores, né, todos os chefes, os diretores, pró-reitores, têm que ter um equilíbrio entre a eficiência, a entrega, e, ao mesmo tempo, a empatia. A empatia com quem está trabalhando naquele setor. Esse ponto de equilíbrio, que aí eu vou dizer que foi talvez uma falha nossa na primeira gestão, nós queremos ser tolerância zero com relação a isso. Desculpa. Obrigado, professor. Próximo tema, gestão de pessoas. Considerando o atual cenário de desmotivação dos técnicos administrativos, quais estratégias políticas e ações práticas poderão ser empregadas na sua gestão para a promoção da motivação, do engajamento e da satisfação dos servidores e colaboradores da UFVJM? Bom, eu acho que esse ponto ele está pautando esse debate. Ele está sendo o centro desse debate. Nós estamos dizendo
que, para nós, essa gestão humanizada não pode ser um diferencial, ela tem que ser uma obrigação. Se nós voltarmos em 2019, eu faço a seguinte pergunta: por que 2019 isso não foi o centro do debate? Teve, sim, esse assunto, mas não foi o centro. Por que não foi? Porque nós implementamos uma gestão humanizada. Eu tenho aqui, eu posso dizer para vocês, mais de 30 ações que nós implementamos e que nós vamos continuar implementando, porque para nós isso é uma obrigação. Qualquer gestor, qualquer reitor que pensar em sentar numa cadeira, ele tem que implementar uma gestão humanizada. Porque, e nessa situação, por que ela está sendo pautada agora? Por que esse é o ponto que a gente percebe isso nas conversas, está todo mundo gritando por isso? A gente está saindo 2 anos de pandemia, está todo mundo desmotivado com uma gestão da forma que foi aqui na reitoria, uma gestão complicada em termos de nível do governo federal, as universidades tratadas como estorvo da sociedade, nós servidores, de forma geral, tratados dessa forma. Então, está todo mundo gritando por isso. Então, o que eu posso dizer é o seguinte, eu vou ir lendo algumas aqui até finalizar o meu tempo, tá? Aí você levanta o dedo. Mas, por exemplo, nós, na nossa época, e nós vamos continuar oferecendo palestras motivacionais, não sei se vocês lembram, inclusive até aquele professor de Harvard que esteve aqui, Dia das Mães, Dia do Servidor, Dia das Mulheres, enfim. Nós implantamos um espaço do servidor para descanso e lazer, fizemos vários encontros de acolhimento para novos servidores, para servidores que tinham mais de 60 dias de licença, para quem ia aposentar, cursos de primeiros socorros, que isso para mim está dentro da gestão humanizada, de suporte básico também, de vida. Criamos o fluxo de atendimento, sistema lá de notificação para casos de situação de emergência e urgência. Trabalhamos aqui com essa questão externa, plantio de 1.000 e tantas mudas de árvores aqui no campus JK, 30 mil metros de grama, para a gente criar esse ambiente, essas mesas que estão aí, criamos esses espaços. Realizamos o primeiro e o segundo encontro de saúde mental aqui na instituição, implementamos o programa de ginástica recreativa, implementamos o espaço de convivência com jogos, mesa de ping-pong, cadeiras, micro-ondas para os alunos, espalhados aí pelos campos, né? Realizamos os primeiros Jogos Olímpicos da FJM, com a participação de mais de 1.000 pessoas, foi uma coisa fantástica. Aprovamos a resolução número 9, que permite ao servidor participar de programas e ações voltadas aos cuidados de saúde, atividade física e práticas corporais. Então, nós temos que fortalecer isso, ter mais programas para as pessoas poderem participar, tirar 1 hora do seu dia para isso. Implantamos, e vamos voltar com ele, o projeto de bike no campus, as pessoas não entenderam, que as bicicletas eram ruins, não era, aquilo ali é o projeto de encontro das pessoas, para as pessoas andarem, e nós vamos voltar com isso. Criamos espaço de diálogo, nós rodamos essa universidade inteira, eu tinha 2, 3 reuniões por semana, espaço de diálogo em todo o setor durante os 4 anos, realização do Encontro Viver, que foi para apoiar as comunidades universitárias em prática espiritual e religiosa, implantação do calendário administrativo, que isso para mim é uma ação humanizada, sim, é uma ação humanizada, nós implantamos, era justificado, a gente sabe a questão legal disso, mas nós bancamos, porque para mim não é justo o servidor, o técnico administrativo, ser tratado diferente do professor, criação do coral universitário, criação do laboratório de montagem cênica, implantação do espaço Reconhecer, com relação aos nossos dirigentes, que está lá, um reconhecimento com eles, fluxo de processo com identificação, acolhimento e acompanhamento de pessoas com necessidades especiais, atendimento de acupuntura, curso prático de meditação. O tempo meu está acabando, gente, eu tinha mais alguns para dizer aqui. Então, essa gestão humanizada, para nós, faz parte, ela não é um diferencial. Nós vamos continuar, por isso que chegou na campanha de 2019, ninguém discutiu isso. Se pegar as gestões da UFVJM até hoje, façam uma comparação. Nós temos, sim, um ou outro caso de pessoas muito chateadas com a gente, que gritam aí, fazem, né? Mas pega na média, pega o que nós fizemos, e diante daquele cenário que nós estávamos vivendo, né, de todas as dificuldades. Então, é isso, pessoal.
Vamos agora para o outro tema, PGD ou teletrabalho. O que a sua chapa conhece a respeito do Programa de Gestão de Desempenho, mais conhecido como teletrabalho? Vocês são favoráveis à implementação do PGD na UFVJM? Se sim, qual a proposta? Totalmente favorável. Totalmente favorável. E eu queria destacar que antes da pandemia, nós já estávamos estudando o teletrabalho, a gente já estava estudando, não deu tempo da gente implementar, porque a gente teve casos de alguns servidores com problema de saúde que necessitaram desse teletrabalho. Então, e eu sempre defendi, com essa evolução que teve na pandemia, dos Meets da vida, né, dos Zooms da vida, passou a ser uma coisa muito óbvia. Eu acho que isso aí, no próprio TCU, em outras autarquias aí já estão sendo implementados. Eu gosto de dar um exemplo aqui da superintendência, que a minha esposa trabalha lá, foi implementado um modelo de rodízio, eu percebo que tá dando certo. Então, pessoal, eu acho que nós temos várias vantagens com isso. Primeiro, a economicidade direta em todos os sentidos, tanto para a universidade quanto para o servidor. A questão da satisfação do servidor de poder dividir o seu trabalho, aqueles que conseguem, né, em casa, poder conviver com sua família, ao mesmo tempo estar trabalhando. Eu acho que isso, né, principalmente quem tem criança, sabe a importância disso, o valor disso. Acho que, então, o rendimento é muito maior. Eu só vejo vantagens. Agora, não dá para ser feito de qualquer forma. Nós vamos ter que pegar os melhores modelos, tem muitas instituições já implementando, tanto público quanto privada. Nós temos que pegar os melhores modelos, porque é muito específico. Cada setor tem uma especificidade com relação a isso. Nós temos casos de professores de algum servidor que não queira, ele quer ficar, ele quer ir trabalhar, ele não quer o teletrabalho. Agora, o colega quer. Como que fica numa situação dessa? Nós temos que atender toda a legislação, nós não podemos passar, nós temos que lembrar que toda atitude, toda ação, nós temos que estar do lado aqui da legislação. Então, tem alguns setores que precisa de ser avaliado e ver como implementar. Eu acho que esse sistema de rodízio é muito bom, né? Não ser, você está sempre, a pessoa está sempre tendo contato também presencial, porque senão a pessoa fica muito longe dos colegas, longe da universidade. Então, o sistema de rodízio é um sistema que eu particularmente, acho que funciona bem. Então, assim, nós somos favoráveis, achamos que nós temos que aproveitar a tecnologia para isso, porém, nós vamos ter que construir isso, nós vamos ter que, mais uma vez, nós vamos ter que dialogar muito com os setores. Acho que não vai dar para ser uma coisa assim linear, em termos de um modelo que talvez funcione para DTI, né, para a Superintendência de Tecnologia da Informação, talvez não vai ser a mesma que vai funcionar para a Prograde, por exemplo. Então, a metodologia, como vai funcionar, acho que cada setor vai ter que, nós vamos ter que conversar. Mas da parte da reitoria, o incentivo e a promoção para isso vai ser total. Leandro, se você quiser complementar também, você levanta o dedo aí, só para eu saber. Não, ok. Não, é exatamente isso. Nas nossas propostas, a questão do teletrabalho já também é um compromisso assumido, né? Isso aí está na lei, se não me engano, é a Decreto 11.072, que permite maior liberdade por parte dos servidores e também no sentido de praticar, né, outras atividades laborais. Então, só para complementar, eu acho que necessariamente nós vamos precisar investir em mais tecnologia, em softwares que permitam, que capacitem, que facilitem o estabelecimento desse processo, a consolidação desse processo. Pode completar, Luciano. Não, eu só quero... Você pode continuar falando. É a questão da estrutura para a internet com qualidade e atendimento geral. Vai ter que continuar investindo nisso, né?
Exatamente. Para não esquecer, porque o investimento em tecnologia da informação ele não para, ele é constante. Isso é algo que já está batido o martelo no mundo, né? Uma tendência, uma flecha que foi lançada. E com esse avanço tecnológico que nós tivemos aí com a pandemia, entre aspas, né? Isso é uma realidade e nós estamos absolutamente comprometidos com a implantação disso no nosso programa de gestão. Próximo tema, paridade. Na reunião do Consul, do dia 27/2 de 2023, onde a paridade foi discutida e votada, apenas 2 docentes foram favoráveis. Possivelmente, apoiadores da sua chapa foram contrários. Qual a sua leitura sobre esse fato? Como vocês se posicionaram junto aos seus pares antes da reunião? Bom, primeiro, vou dizer assim, vou responder esse nosso posicionamento, que esses 2 votos que tiveram aí foram votos de pessoas que estão nos apoiando abertamente, que ligaram para a gente, nós falamos, votar pela paridade. Esses 2 votos que foram aí, vocês sabem, acho que todo mundo sabe dessas 2 pessoas. Inclusive acompanhando, né, Luciano, um posicionamento desde a questão do plebiscito. Isso, né? isso. Essas pessoas, elas colocaram isso de uma forma absolutamente transparente e aberta. Então, essa pergunta, eu acho ela um divisor de águas em qualquer debate relacionado à questão da reitoria. No finalzinho, eu complemento. Tá. Eu só queria dizer o seguinte, porque em 2010, quando eu era um defensor porque eu não estou dizendo que eu sou a favor, não, eu sempre lutei por essa paridade, porque, para mim, quem não entendeu a paridade ainda não entendeu a universidade. Porque não é matemática. Quando eu escuto falar, olha, é uma paridade qualificada, até dói o meu ouvido, porque mostra que a pessoa não entendeu o que é a universidade. Não é matemática. Não é um professor vai dar quantos técnicos? Meu Deus do céu. São 3 categorias distintas. Não dá para comparar matematicamente. A questão é o seguinte, na minha visão, o técnico tem demandas totalmente distintas dos docentes e os alunos têm demanda diferente das 2 categorias. Então, para mim, uma votação para a reitoria vai afetar muito mais a categoria de técnico, vai afetar a universidade, mas em termos operacionais ali do trabalho, muito mais a categoria dos técnicos administrativos em educação do que do docente. Eu até fui criticado por isso, mas eu continuo falando. O docente tem liberdade, ele não bate ponto, ele não está preocupado com o calendário administrativo. Ele precisa das condições para ele dar aula, para ele pesquisar. Ele não tem essa relação direta com a chefia. Então, o chefe de departamento não tem esse controle. Então, é diferente. Como que eu dou 70% do ponto, da pontuação, da proporção, apenas para os docentes e deixo os técnicos administrativos, que têm uma interferência direta, apenas com 15%. Isso, de fato, não é justo, gente. E isso eu falo que, olha, eu estou falando isso aqui, não é para ganhar voto de vocês, não. Não é mesmo. Porque aí você pega os alunos. Os alunos são mobilizados, gente, mas nós estamos aqui por causa deles. Nós vamos tirar deles essa ferramenta de cobrança num momento crucial como esse da eleição. Então, assim, esse modelo da paridade em universidade, para mim, é o mais justo, é o que a gente consegue chegar o mais perto de um processo democrático. Então, nós defendemos, nós lutamos em 2010, fomos eleitos em 2015 por isso, por causa da paridade. Eu quase fui golpeado em 2015 por causa da paridade, porque depois o Consul, o presidente, questionou essa votação paritária, teve que ter uma força muito grande, inclusive dos técnicos. Eu tenho uma gratidão muito grande por isso, para a gente continuar como primeiro da lista tríplice. Agora, em 2019, eu perdi de novo, eu era presidente. Eu perdi lá no Consul, porque o pessoal via como uma possibilidade, porque sempre vem, quem acha que está mais forte, se eu estiver mais forte com o técnico, eu vou ficar paritário. Se eu estiver mais forte com os docentes, eu vou... Quer dizer, uma jogada política, desrespeitando um plebiscito que tem mais peso que a resolução. Eu digo o seguinte, gente,
quer discutir paridade de novo, vamos fazer outro plebiscito? Porque senão nós estamos passando em cima da nossa democracia. Eu considero o segundo golpe na democracia. Um foi lá que nós não assumimos, e o outro foi essa discussão agora da paridade. Para mim, foi um golpe na nossa democracia, porque passou em cima do plebiscito. Nós só fizemos 2 plebiscitos na sua universidade para definir o nome da instituição e para definir a questão da paridade. Por que discutir isso de novo? Por que vir com esse negócio de paridade qualificada? Cara, isso para mim é um desrespeito com a nossa democracia, é não entender o que é a universidade. E se nós ganharmos, nós vamos propor a mudança do estatuto. Nós vamos proteger essa paridade por meio do estatuto, por meio do regimento interno, para não se discutir isso mais. Essa é a nossa proposta. Ah, não, vamos discutir de novo? Então, vamos discutir isso. Nós vamos fazer outro plebiscito ou não. Nós não podemos passar em cima do passado e da universidade só daqui para frente, não. Ô, Leandro, desculpa ter tomado o tempo todo, mas se quiser complementar, acho que tem um restinho. Não, eu acho que paridade é 33, 33, 33. Qualquer coisa que saia ou que fuja desse debate, isso chama-se democracia por conveniência. Ponto. Obrigado, professores. Agora vamos para o próximo tema: estrutura organizacional. A alteração de estrutura organizacional precisa ser ratificada pelos conselhos superiores, conforme dispõe o Estatuto da UFVJM. Historicamente, têm ocorrido algumas alterações de forma unilateral por ato da autoridade superior da UFVJM. Como você enxerga esse procedimento, uma vez que a estrutura institucional torna-se extremamente vulnerável? Qual a sua proposta objetiva para resolver essa situação na UFVJM? A proposta objetiva para resolver é nós aprovarmos o nosso fluxograma, o nosso organograma, desculpa. Nós temos que aprovar o nosso organograma. Ele tem que ser institucionalizado. Quando nós propusemos a palavra redemocratização no nosso lema e reconstrução, essa redemocratização passa muito por aí. Eu tenho dito que nós temos que diminuir o poder do reitor e aumentar o poder do conselho universitário, sem que com isso o reitor perca a governabilidade. Isso é uma coisa muito séria que acontece na nossa universidade. A nossa democracia é frágil, gente. Ela é frágil. Essa mensagem que eu queria falar na introdução e não consegui finalizar, para mim, essas duas mensagens, da necessidade de uma reconstrução, da repactuação com o MEC e a necessidade de fortalecimento da nossa democracia, é a minha grande missão aqui nessa campanha. Ganhar, para mim, é consequência, ou perder, consequência. Se isso for pautado, para mim, valeu a pena. Por quê? Para mim, os grandes problemas da nossa universidade estão exatamente nisso que você acabou de falar na sua pergunta. Fica dependendo da cabeça de quem assume a reitoria. Nós temos que proteger, gente. Por exemplo, eu entendi, nós temos que proteger a Proplan, por exemplo. Nosso planejamento tem que ser institucional, ele não pode ser do reitor. Tem que ser institucional, vinculado ao PDI. O nosso organograma, ele tem que ser aprovado, tem que estar muito bem definido. Eu sei que nós temos dificuldade hoje, gente, porque nós precisamos de um organograma multicamp. Nossa universidade não está conseguindo funcionar com multicampismo. Então, nós precisamos de mais CD, mais FGs, mais pessoas para isso, para a gente poder ter a descentralização tão desejada de todo mundo, mas para isso precisa da tal repactuação. Senão, não tem como fazer mágica. Não tem como. Nós tentamos a descentralização para o campus do Mucuri. Só que não adianta falar, manda aí, você é reitor aí. Não resolve. Tem que ter gente, tem que ter dinheiro para fazer, para poder ter essa autonomia. Então, o que nós achamos? O seguinte, primeiro, um absurdo de criar sem passar pelo Conselho Universitário. Se o estatuto, não está infringindo o estatuto. Se a gente assumir, nós vamos ter que rever isso. Eu tenho dito para os servidores que falam, o servidor não tem culpa disso. Ou nós vamos institucionalizar, passar pelo Consul para regularizar aquilo que estiver funcionando. Nós também não vamos jogar tudo. Tem muita coisa que está dando certo. Essa nossa universidade, esses 4 anos, ela foi segura pelos técnicos. Vocês salvaram a nossa universidade. Vocês que são os heróis aí dessa universidade. Estou falando isso aqui também porque eu estou aqui na frente de vocês. Percebe-se isso, né? Foram 4 anos nebulosos na nossa universidade, mas que vocês seguraram essa universidade. Então, tem muita coisa que está funcionando bem. Então, nós temos que, os casos de sucesso, institucionalizar. Agora, para resolver isso,
para não deixar mais ficar, o subperfil democrático vai dar tudo certo, no subperfil antirrepublicano, aí já é complicado. Então, nós temos que proteger. E essa proteção é criando um organograma, com o ideal é que esse organograma seja já com o multicampismo, porque lembrando que a nossa estrutura hoje, nós somos multicampo com uma estrutura de um campo só. Uma estrutura, ela não está suportando administrativamente o multicampismo. E o MEC vai ter que reconhecer isso. O MEC, eu quero lembrar uma coisa para vocês, gente, que ontem foi lembrado, nós criamos curso de medicina, por exemplo, na nossa universidade, sem CDs. Nós vamos ter que repactuar muita coisa com o MEC. Aí está ficando difícil, a carga está pesada para a nossa instituição. E se eu tiver uma oportunidade de olhar isso aqui, e o MEC está desde 2014, que não nos dá atenção devida. Nossa universidade, nós fomos ousada em expandir, nós fomos ousados em ser multicamp, fizemos uma pactuação de implantação, mas nós não concluímos essa implantação. Então, esse é um grande problema. Eu estou, aparentemente, misturando os temas, mas que para mim não é, porque a solução para evitar isso que está na pergunta, que é essa criação de cargos na cabeça de quem está lá, passa para a institucionalização do organograma. E para construir o organograma, nós vamos precisar de mais CDs, mais FGs, mais gente para poder ir para os campos avançados. Então, uma coisa está amarrada na outra. E, por fim, estatuto tem que ser respeitado. Então, mais uma prova da fragilidade da nossa democracia. Nosso estatuto simplesmente foi ignorado. Não tem estatuto aqui, não, eu vou criar o cargo. Quer dizer, eu não tenho nem o que dizer. Eu só tenho que dizer o seguinte, a nossa democracia é frágil, sim. E esse tema tem que estar nesse debate. Nós não podemos varrer isso para o bar-tapete. Obrigado, professor. Agora o tema é funções fora das atribuições habituais. No seu possível mandato, qual será o critério adotado para a indicação de servidores técnicos, administrativos e docentes para ocuparem funções fora das suas atribuições habituais, como, por exemplo, comissões temporárias, fiscalização de contratos, grupos de trabalho, entre outros? Olha, falhou um pouco a pergunta, pelo menos para mim aqui. Eu repito, professor. Tá. Funções fora das atribuições habituais. No seu possível mandato, qual será o critério adotado para a indicação de servidores técnicos, administrativos e docentes para ocuparem funções fora das suas atribuições habituais, como, por exemplo, comissões temporárias, fiscalização de contratos, grupos de trabalho, entre outros? Certo. Olha, todos nós sabemos que é um problemão. Todos nós sabemos, né? A gente precisa, em determinados momentos, a gente sabe disso. A solução para isso, que foi um negócio que nós vivenciamos também, a solução, para mim, está num diálogo com as suas chefias, está num diálogo com os servidores. Por quê? Uma coisa complicada que eu vejo é a primeira atitude ser imposta. Esse, para mim, é um grande problema. A primeira atitude, vou nomear fulano para isso, de repente chega lá para ele. A pessoa talvez não tem um preparo, não gosta, tem... Então, primeiro, a gente tentar achar uma solução compartilhando o problema, tentando achar pessoas que... Tem pessoas que que gostam, que preferem atuar, às vezes, em funções que não são as do dia a dia dele. Então, tem perfil para isso. Então, primeiro, a gente tentar achar uma solução nesse sentido. E, do ponto de vista individual mesmo. Depois, a gente buscar que a proximidade com áreas de entendimento das pessoas. Eu vou dar um exemplo. Nós tivemos essa situação aí do patrimônio, onde teve todo mundo teve que né, foi imposto para todo mundo e tal. Aquele modelo de decisão, para mim, é o que não funciona.
Exatamente o que não funciona. Porque muitas pessoas foram, não fizeram com a qualidade necessária, foi uma confusão tremenda, todo mundo lembra disso. Então, nós vamos ter que buscar uma forma de ir por escala. Olha, primeiro vamos tentar achar quem gosta, quem está disposto, quem tem competência, vamos tentar esgotar isso aqui, vamos tentar chegar naquele ponto, né? Depois, fazer uma análise de tempo e movimento. Ó, tem determinados setores, tem pessoas competentes, tem pessoas que poderiam ajudar, mas eles já estão super atarefados, eles não estão dando conta nem do serviço dele. Como é que você põe logo essa turma para ir numa outra função? Agora, se você faz se você tem um bom estudo do tempo e movimento daquele determinado setor, do tipo de trabalho, você fala, não, ali, nesse momento, esse grupo de servidores tem condição de ajudar. E aí, mesmo assim, antes de impor, ir lá, conversar, mostrar para eles a importância de colaborar. Então, resumindo o seguinte, eu acho que nós temos uma tomar decisão numa escala, vamos dizer, progressiva de análise, né? Primeiro, vamos lá, vamos ver quem pode, quem gosta, quem está disposto, é um primeiro. Segundo, vamos analisar o setor, qual setor que tem mais, vamos dizer, naquele momento, está menos atarefado do que o outro, então vamos trabalhar primeiro esse setor. Até chegar num ponto, falando, nós precisamos de gente. Então, nós vamos estar muito mais direcionados para acertar, né? De maneira que o servidor consiga exercer esse papel sem, com isso, sobrecarregar, sem, com isso, ele trabalhar de forma desmotivada. Só completando, Jussiano, acho que a gente tem um tempinho ainda. Esse é um ponto também que tem chamado bastante a atenção da gente, porque a implicação direta disso é em relação às escolhas de pró-reitores, de diretores, de pessoas que vão lidar diariamente com esse tipo de tomada de decisão. Então, um ponto que a gente já está bastante consolidado e que a gente aprendeu com o passado é exatamente do perfil, considerando a inteligência emocional, a interação social, a capacidade de tomar decisões colegiadas e de querer manter, vamos dizer assim, reduzir o estresse, sobrecarga de trabalho e melhorar o clima organizacional, né, do ambiente de trabalho. Eu acho que isso faz toda a diferença, implica em motivação, implica em a decisão compartilhada e nunca imposta. Isso também é um ponto que a gente nós estamos seguros em dizer para vocês. Não vão existir pessoas que vão estabelecer aquela coisa de manda quem pode, obedece quem tem juízo. Isso não vai existir na nossa gestão. Já conversamos muito sobre isso. Então, as pessoas que forem indicadas e não se ajustarem, não irão fazer parte da equipe. Tolerância zero. Obrigado, professor. Agora, o próximo tema: cargos de gestão. Qual a proposta da chapa para a indicação de servidores para os cargos de gestão? Existe alguma perspectiva de indicar gestores extra-quadro da UFVJM? A sua chapa tem conhecimento dos custos envolvidos nessas movimentações com ajuda de custo e auxílio moradia para esses servidores? Em hipótese alguma, nós não temos nenhuma perspectiva de ter alguém de fora do nosso quadro. Isso é inaceitável, porque nós temos gente competente em todas as áreas, nós não temos motivos nenhum para convidar qualquer pessoa externa. Então, respondendo direto essa pergunta. Eu digo, gente, e para mim, toda vez que eu tenho essa oportunidade, eu falo que esse talvez seja o que eu mais aprendi como reitor. Eu falo que um professor, ele faz mestrado, doutorado, às vezes um pós-doutorado, ele se especializa numa área, e a gestão pública é muito diferente. Mesmo a gente, no meu caso, que eu fui chefe de departamento, fui diretor de faculdade, quando eu assumi a reitoria, que eu vi o grau de complexidade de você ser reitor. Reitor sem usar a caneta, sem usar a força. Porque uma gestão na força,
Ela é muito mais fácil. Muito mais fácil. Aí eu diria que não tem dificuldade nenhuma. Agora, uma gestão democrática, ela é muito difícil. Ela é muito difícil. Ela é complexa. Mas tem que ser ela. Mas tem que ser. Eu falo que você pode ter uma gestão eficiente sem ser democrática, mas em universidade, não. E aí, eu diria que a pessoa tem que passar por uma curva de aprendizagem. Ninguém nasce sabendo ser reitor. É muito complexo. São áreas muito distintas. Tem um aspecto político, tem um aspecto acadêmico, tem um aspecto administrativo, tem um aspecto de pessoas. É uma população muito preparada, muito intelectualizada. É muito diferente de qualquer autarquia que tem por aí, porque ela vai em todas as áreas do conhecimento, da sociedade. Então, pessoal, eu tenho dito que eu aprendi muito. Se vocês olharem, se vocês observarem nossa relatório de gestão, vocês vão ver que existe uma linha. Os 2 primeiros anos, eu passei apagando literalmente incêndio e aprendendo, que eu errei pra caramba. Eu errei muito, eu tenho consciência disso. E os 2 últimos anos foram anos onde nós mais conseguimos implementar o que nós fizemos de sucesso. E um ponto que eu errei muito foi nessa escolha. Eu tenho consciência disso. Eu não vou aqui ficar citando nome de colegas que eu poderia citar, mas não acho justo uma coisa que eles falam, pois amigo, não pois amigo, não. A minha escolha, por exemplo, eu teve uma professora que hoje fala muito mal de mim, por sinal, que ela apoiou uma concorrente nossa, uma chapa concorrente, me apresentaram o nome dela, eu falei, poxa, uma mulher da humanidades, quer dizer, para uma diretoria importante, eu falei, pode, vamos convidar, porque representaria a humanidade naquele momento, representaria as mulheres, que era uma preocupação que eu sempre tive. Mais de 50% da minha equipe foi composta de mulheres. E com isso, quer dizer, foi uma decisão técnica. E pode perguntar aos pró-reitores a liberdade que eu dei para a escolha dos diretores, mas isso não basta. Isso é que eu aprendi. Isso é que eu aprendi. A gente tem que ter, de certa forma, uma tolerância zero com quem não entrega, com quem não é eficiente, e tolerância zero para quem não tem empatia. Então, isso foi o meu aprendizado, isso é que eu quero fazer diferente se eu ganhar. Não só escolher bem, mas ter tolerância zero, que talvez essa tolerância, todos sabem que eu tive um diretor que ele ocupou 3 diretorias, e hoje ele é reitor, todos sabem disso. Quer dizer, eu não tenho nem defesa para isso, eu não tenho nem defesa. Então, esse é um ponto, gente, que eu aprendi, que reitor, você precisa passar por uma curva de aprendizagem. Esse é um ponto que nós vamos trabalhar muito para melhorar, e nós estamos com uma proposta de que os diretores e os pró-reitores passem por uma sabatina do setor, assim como eu estou passando aqui agora com vocês, e estou fazendo compromisso, e depois os colaboradores nem sabem desse compromisso aqui. Quer dizer, eu fico fazendo de tudo para atender aquilo que eu estou olhando no olho de vocês para cumprir, e às vezes o diretor e o pró-reitor não. Então, nós estamos com essa ideia dessa sabatina, nós vamos estruturar isso bem. E outra coisa, nós vamos continuar em vários setores, quem vai decidir quem é o diretor é o próprio setor, assim como foi na Progep, foi na DICOM, em outros setores, na DTI. Nós vamos continuar com essa prática. E aqueles que a gente apresentar o nome para o setor, não vai ser simplesmente, vai ter uma sabatina entre o diretor, o pró-reitor e os servidores, para o diretor ou pró-reitor ver se ele quer mesmo e se vai atender também a expectativa do setor. Próximo tema, Estatuto da UFVJM. A sua chapa possui propostas de alteração no Estatuto ou regimento interno da UFVJM? Quais seriam? Esse é um grande diferencial que nós estamos trazendo para essa campanha. E é uma das grandes motivações minha, pessoal, uma coisa que está me fazendo vir, porque democracia, gente, a gente só entende quando a gente sente na pele a falta de democracia. A gente só entende, porque senão fica só uma palavra, mas quando você sente na pele, aí você fala, olha, realmente nós temos que proteger a nossa democracia. A democracia brasileira é frágil, nós vimos aí o que aconteceu nos últimos meses, e a da nossa universidade mais frágil ainda. Então, a nossa proposta é mudar o nosso estatuto de maneira que fortaleça,
que empodere o conselho universitário e que diminua o poder soberano do reitor. Isso nós temos que fazer isso. Porque quando eu era reitor, eu vi o peso da caneta. Eu vi o poder que tinha. Eu falei assim, no meu último dia, quando a equipe do Janin entrou na minha sala, eu falei, olha, está aqui a nossa equipe de transição, uma portaria, nós vamos passar tudo para vocês, e falei, olha, toma cuidado com essa caneta, porque a gente tem que ser muito forte para não usar essa caneta. Porque um reitor, na minha opinião, tem mais poder que o presidente da República, porque ele consegue legislar, ele consegue julgar e ele executa. Ele é os 3 poderes com ele. Isso, pessoal, nós temos que alterar. Então, de maneira bem prática, por exemplo, nós temos que fortalecer o mecanismo da autoconvocação. Nós temos que fortalecer. Não pode ficar assim, o que adianta isso estar permitido no estatuto, mas a gente não consegue fazer a autoconvocação. Então, nós temos que fortalecer, nós vamos ter que rever aquilo lá. Nós vamos ter que tornar mais fácil a autoconvocação. Qual o problema do Conselho se reunir? Se ele é superior. É porque não tem uma disputa pelo poder. O que aconteceu nos 4 anos foi uma disputa de poder, como se fossem 2 poderes. Não, é um poder superior e o outro é executivo desse daqui. Ele serve esse daqui. Você pode não concordar com o que o Conselho aprovou, mas uma vez aprovado, o reitor tem que executar, tem que implementar. Ele já tem o poder de veto dele. Ele veta se mesmo assim o Conselho continua. Acabou, o Conselho é que manda. E isso não está claro na nossa instituição. Não está claro. Então, nós temos que fortalecer o mecanismo da autoconvocação, nós temos que fortalecer a Secretaria de Órgãos Colegiados para ficar bem claro que essa secretaria é do Conselho e não da reitoria. Então, as funções têm que estar muito claras para não ter essa confusão. Nós vamos propor que os pró-reitores sejam apenas consultivos, apenas para consulta e não com poder de voto. Por que tem que ter pró-reitor, pessoal? Raciocina bem. Para que tem que ter defesa entre executivo e o... Não faz sentido. Então, isso causa o quê? Causa aquele embate dentro do Conselho que nós temos que evitar. A governança começa com um Conselho superior, um Conselho maduro para pensar na instituição. Ele não pode só ficar no campo da política, da trincheira política. Um Conselho que não anda. As coisas não acontecem. As pessoas estão adoecendo só de pensar em participar do Conselho Universitário. Então, essa é uma mudança que nós pretendemos no Estatuto. Na primeira semana, ou nas primeiras, já solicitar outra coisa com relação às eleições. Porque o auge da democracia é a eleição. Para mim, a eleição é isso aqui, gente. É a consulta. Não é o que ocorre no Conselho Universitário. Aquilo ali existe um questionamento, sim, no STF, que ainda o mérito não foi julgado. Não foi pacificado, igual eu escuto por aí. Não foi julgado a liminar. Existe muita dúvida sobre essa composição da lista tríplice. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos já... outra coisa, antes que eu esqueça. Nós vamos definir como que vai ser o processo de destituição. Deixar claro o rito da destituição. Porque o reitor pensa, isso eu não posso fazer, senão eles vão propor a minha destituição. Isso não está claro hoje. Então, isso também, tanto do Estatuto quanto do regimento interno. Mas a nossa proposta é proteger a próxima eleição, para que não ocorra discussão mais, não ocorra discussão com paridade. Então, nós temos que proteger isso. Não ocorra mais discussão sobre o rito da reunião do Consul, que agora todo mundo vai ter consulta universitária, mas como é que vai ser a reunião do Consul? Vai ficar aquela dúvida, ganhou agora, não quer dizer que leva. Olha que coisa triste que a nossa universidade passa, que o FMG não passa, que a Federal de Uberlândia não passa, a Federal de Viçosa não passa, lá não passa, etc. Então, a nossa proposta com relação à mudança do Estatuto ela é direta, é para proteger a nossa democracia. Último tema, lista tríplice. Qual o posicionamento da chapa em relação à escolha de gestores por meio de lista tríplice? No caso específico desta eleição, caso o senhor não seja o primeiro indicado na lista, o senhor abriria mão de uma possível indicação por parte do governo federal? Olha, o nosso posicionamento é muito claro com relação a isso. Deixa eu só pegar um negócio.
Inclusive, foi a primeira chapa a se expressar, né, a verbalizar de imediato qual seria o nosso comportamento em relação a essa questão da lista tríplice. Eu quero aproveitar porque né, as pessoas usam argumentos frágeis e desnecessários para desqualificar candidaturas, né? E eu fui acusado, você sumiu. Eu passei na pandemia, onde todo mundo sumiu, eu travei uma batalha para a gente tentar aproveitar a eleição passada e assumir. Nós lutamos muito, criamos uma frente nacional, reunimos 2, 3 vezes por semana para essa frente nacional, para a gente lutar por reitor eleito, reitor empossado, para que isso... Né, chegamos até o STF, escrevemos esse livro aqui, ó, esse livro, tem um capítulo aqui sobre a nossa universidade, onde eu detalho tudo que aconteceu conosco em 2019. Fizemos várias reuniões, seminários, reunimos com Fernando Haddad, com Cristóvão Buarque, com Gilmar Mendes, para vocês terem ideia, com Tasso Genro, para a gente criar, para a gente ter uma robustez no STF. Trabalhando... Só deixa claro com quem você estava e como que foi organizado esse movimento, com quais pessoas? Nós começamos com 3 reitores eleitos não empossados, hoje nós somos 22 reitores e reitores eleitos não empossados, ganhamos um apoio imenso no Brasil, né, uma repercussão, assim, nós fomos no Congresso, fizemos vigília em Brasília, então foi um movimento que, para mim, virou a causa, sabe? Virou um... E nós vamos continuar até essa lista tríplice cair. Agora nós estamos no Congresso, levantando um projeto de lei que está lá desde 2011, formando uma frente para a gente resolver isso de vez, assim como foi no Instituto Federal, que hoje não tem lista tríplice. Então eu estou aproveitando para responder onde eu estava. Eu estava, nesse momento, lutando pela nossa universidade, lutando pela nossa democracia, ajudando os conselheiros, todos os conselheiros aí que lutaram contra a atual gestão, sabe o tanto que nós apoiamos por telefone, quanto que nós apoiamos, porque estava de pandemia, gente. Vamos lembrar disso, estava todo mundo em casa. Então, não acho justo essa questão. Eu queria ver você aqui pelos campos. Como? Como que ia me ver pelo campus se nós estávamos em pandemia? Como? Mas você tinha que participar do conselho universitário. Fiquei 14 anos no conselho. Eu também precisava de me recompor. Eu fui envolvido em 2 processos civis, não que nós estamos respondendo até hoje. Eu também precisava me recuperar. Não foi fácil o que eu passei. Então, como eu já entro no conselho, será que precisava de mim? Como assim? Então, isso que tem jogado, gente, eu estou falando isso aqui porque eu não acho justo. Eu não acho justo tanto que nós lutamos, que eu lutei, e o resultado disso, e ter que ouvir isso. Então, direto na pergunta, como que eu sou autor de um capítulo de um livro desse? Como que eu sou autor finalizando, né, deixando clara a nossa indignação? Como que eu não teria nem como pensar em inversão de lista tríplice? A minha proposta é muito clara, gente, a minha posição, desculpa, é muito clara. Se nós não formos o primeiro da lista, eu nem vou para o Conselho Universitário, eu vou retirar meu nome. Nós vamos retirar, o Leandro e eu. Aí, se for necessário lá, se entender que é bom ter mais um nome para evitar que uma outra pessoa entre na lista tríplice, aí nós vamos indicar o nome de alguém da nossa equipe, mas não será o meu, e nem será o do Leandro. Então, nós não vamos participar disso, porque a nossa proposta para resolver essa situação é igual ocorre na UFMG há mais de 60 anos, desde quando ela foi fundada, e que passou por todo o processo da ditadura e nunca teve uma inversão da lista tríplice. A nossa proposta é que as chapas que perderem retirem o nome, e apenas a chapa vencedora apresente 3 nomes. O primeiro, né, da lista, o vencedor, e mais 2 nomes para compor. É assim que estancou, aí parou nas 22 universidades. Não teve mais inversão. Não teve por causa disso. O que aconteceu? Ele pegou, sim, gente da terceira da lista, mas era do mesmo grupo. Então, essa é uma forma até que o Congresso nos livre dessa situação constrangedora que a gente passa nas universidades. Então, pessoal, esse é um tema caro para mim,
É uma motivação de eu estar aqui também, que o que eu estou percebendo? As pessoas não querem tocar nesse assunto, e isso para mim é muito grave. Então, agora, candidatos, vocês vão ter, nesses últimos 10 minutos, vocês vão ter uma oportunidade de fazer uma fala final. Vocês têm 10 minutinhos para uma fala final. Ô, Leandro, pode começar e eu finalizo? Tá. Na verdade, é uma fala que eu tinha pensado em colocar no início do nosso da live, né? Mas porque eu tenho sido questionado, muitas pessoas não me conhecem, então eu acho que seria relevante e pertinente falar um pouco a respeito de quem que eu sou, da minha trajetória. E eu estava conversando isso com o professor Jussiano, e foi um negócio até curioso, né? Porque de todas as pessoas que estão pleiteando o cargo, eu sou o mais velho de casa, vamos dizer assim. Eu sou ex-aluno, sou o único ex-aluno de todos os que estão pleiteando o cargo. Eu sou ex-aluno dessa casa, eu me formei em 1995, né? Saí, fui para Belo Horizonte, fiz a minha especialização, mestrado, doutorado, pós-doutorado, e fiz parte da equipe do professor Jussiano, né? E durante esse tempo, eu ocupei o cargo de pró-reitor de administração por 2 anos e pró-reitor de pesquisa durante 1 ano. Paralelo a isso, eu ocupei o conselho universitário como conselheiro, né, por 5 anos. Então, eu me sinto confortável para dizer a você que a gente conhece bem a universidade, tanto eu quanto o professor Jussiano, e me sinto seguro também em ter colocado o meu nome para apreciação aí da comunidade acadêmica. Bom, além disso, eu sou casado com uma diamantinense, a minha esposa é professora da universidade, também é pesquisadora, né? Nós temos uma filha, a Luísa, de 9 anos. Sou um apaixonado por Diamantina, adoro Diamantina, amo a UFVJM, é a minha escolha. Eu me preocupo e me motivo muito em melhorar a nossa universidade, sabe? Esse foi um dos motivos, além da indignação com o que aconteceu com o professor Jussiano, mas eu tenho uma paixão muito grande por essa universidade. Então, pessoal, basicamente a gente tem 3 pilares, né? Uma gestão humanizada, uma gestão democrática e uma gestão eficiente. Gestão humanizada, o professor Jussiano detalhou aí inúmeros pontos. Diz respeito a um perfil, diz respeito a diálogo. O professor Jussiano é um democrata, em essência, vocês sabem do que eu estou falando. A porta da reitoria nunca foi fechada. O professor Jussiano viu tanto o desempregado quanto o terceirizado, todas as pessoas. Eu desafio uma única pessoa a dizer que não foi ouvida pelo professor Jussiano. E nós herdamos uma universidade, vocês se lembram, talvez os mais novos não saibam, mas nós herdamos uma universidade, a nossa gestão, onde existia um posicionamento muito centralizador, sabe? Então, eu me lembro que quando assumi como pró-reitor, a primeira atitude que eu tive foi de conversar com todos os servidores. Já naquela época, se você fez parte da PROAD, se você fez parte da PRPPG, provavelmente nós conversamos sobre questões relacionadas a uma gestão humanizada, a diálogo, a saber ouvir. Então, eu acho que isso é um perfil, não pode ser uma bandeira não pode ser uma propaganda política. Então, eu estou muito seguro, estou muito feliz de estar aqui com o professor Jussiano. A cada dia que eu o conheço, eu me surpreendo de uma forma mais positiva. Ninguém conhece a universidade como ele, definitivamente, sabe? Nós temos experiência para fazer essa repactuação no MEC, porque esse é o debate. Eu preciso enfatizar isso, né? Nós precisamos deixar claro, a pauta fundamental é resgatar a credibilidade da UFVJM e fazer isso na forma de repactuação. Nós precisamos de ter recursos. Se nós não tivermos recursos, nós não vamos conseguir fazer gestão humanizada nem qualidade de vida. Se tiver fome, não dá para você falar em qualidade de vida. Se você estiver dentro de um ambiente de trabalho e não está feliz, não dá para como você falar de qualidade de vida. E para a gente conseguir isso, efetivamente, nós precisamos ir direto no problema principal, que é buscar recursos e fazer a repactuação com o MEC. Então, humanizado por humanizado, eu prefiro um humanizado mais experiente e com maior credibilidade.
Bom, pessoal, eu quero aproveitar que não teve essa pergunta, e eu sei que constantemente a gente tem esse questionamento, que é uma coisa que, infelizmente, como a gente, quando se torna um personagem público, a gente tem pessoas que gostam, pessoas que não gostam da gente, faz parte, e tem aí algumas, especialmente uma servidora, que tem falado muito, muito mesmo, muito pesado, pesado contra a nossa chapa, mas tudo bem, isso faz parte. Não vou deixar de ouvi-la por isso, tá? Não vou deixá-la. Agora, a verdade dela é a verdade nossa, né? Cada um com a sua verdade. E eu quero falar a minha verdade com relação a 30 horas, porque é um tema que sempre usa contra mim e eu não acho justo. Sabe por quê, pessoal? Olha, eu realmente, em 2015, era uma bandeira de campanha, naquela época, que era uma coisa, né, não se discutia na universidade, não podia nem tocar nesse assunto. Eu falei, nós vamos. E eu bancava, na época, porque eu sempre defendi duas coisas. Olha, é uma tendência mundial da redução da carga horária, é uma tendência. Isso vai, nossos netos provavelmente vão viver isso, porque da Organização Mundial do Trabalho isso já está claro, vai gerar mais emprego, enfim, não vamos discutir isso. Mas eu também concordo com isso. Eu acho que dá para fazer em 6 horas o que se hoje 8 horas. Mas tinha um outro ponto, a questão do atendimento noturno, porque eu fico vendo as pessoas falar, você não entende o noturno. Eu entendo sim. Nós mudamos as lâmpadas todas fluorescente LED para dar mais segurança aqui no campus. Há 30 horas, meu maior argumento era os setores ficarem ininterruptos, para poder atender o noturno. Esse é o principal argumento, é o que a legislação resguarda. E por quê? Por causa do funcionamento dos cursos noturnos. Foi por isso que eu defendi. Por isso que eu fui, na época, tinha um grupo que era contrário, me criticou muito, falando que eu fazia isso por causa de voto, e esse argumento meu, que hoje estão falando aí que nós temos que pensar no curso noturno, ninguém falava na época. Então, só que tinha um detalhe, gente. Na campanha, foi dito para mim que nós tínhamos autonomia para isso. E quando eu assumi, nós plantamos a comissão, ela trabalhou, e nós chegamos à conclusão que não era possível. A legislação não permitia. E aí foi aquela situação da resolução, eu tinha vindo à reunião da Andifes, o Mendonça Filho tinha deixado claro que o reitor seria responsabilizado e daria problema para os servidores também, porque tinha efeito financeiro. Eu cheguei aqui em Diamantina, deixei claro que eu não iria votar, deixei claro, inclusive, para as pessoas que estavam à frente, e coincidiu que foi um voto de Minerva. Foi um voto de Minerva. Né? Eu tive que me posicionar, sendo que eu já tinha falado como que seria. Se vocês pegaram o áudio da reunião do conselho, está lá essa minha explicação. Votei, né, na consciência, falei assim, não, agora nós vamos implementar. Depois teve a resolução da COP. Eu finalizei o meu mandato na certeza que nós tínhamos que estruturar alguns setores para que eles funcionassem ininterruptamente, porque precisa de gente para isso. Então, eu fiz tudo que eu pude com relação a 30 horas, gente. E desafio é o seguinte, não tem nenhuma universidade no Brasil com 30 horas para todo mundo. Então, assim, eu fico muito tranquilo de dizer que eu cumpri a minha palavra, que eu não traí a categoria. Eu não traí. Essa pessoa que está falando isso aí, eu respeito a verdade dela, que ela siga com a verdade dela. Mas a minha verdade é essa, eu não traí. Porque se eu não... Eu, inclusive, na época, eu falei, ó, se implantar na UFMG, que é o mesmo sindicato nosso, a gente implanta aqui. Implanta lá primeiro, aí nós vamos implantar aqui, 30 horas para todo mundo. E por que não implantou até hoje? Então, assim, eu queria deixar isso bem claro, né, e dando sequência aqui à minha... Né, pessoal, a nossa grande missão aqui é deixar clara a necessidade de fortalecermos a nossa democracia, da gente trabalhar essa repactuação, e o que está em pauta hoje, que é a gestão humanizada, ela é muito importante, ela veio em função, né, do que nós estamos vivendo, mas, mais uma vez, isso para mim é obrigação. Ontem eu escutei uma coisa, isso vem lá dos 10 mandamentos, isso é uma obrigação, respeitar, tratar as pessoas com empatia, pensar na vida das pessoas, na questão trabalhista. Então, assim, eu não vejo isso como diferencial. Isso eu posso dizer o seguinte, dê poder a uma pessoa que você vai conhecer. Então, nesse aspecto, eu já nisso, são as duas pessoas que vocês conhecem, porque nós tivemos com o poder, nós tivemos com a caneta na mão. As outras pessoas são uma projeção, uma conjectura, pode ser que seja melhor, tá, mas é uma conjectura, nós não.
Então, você sabe da minha capacidade de implementar uma gestão humanizada. Você sabe da minha capacidade de implementar uma gestão democrática. Eu não preciso ficar convencendo, eu não tenho que falar, olha o que eu fiz, olha o que eu fiz. E por que está nós pensando no nosso diferencial com relação à repactuação? Simplesmente porque eu não sou reitor hoje, porque eu recebi o Lula aqui, a Quinta Flotone, por isso que eu não sou reitor. Então, e agora? Qual que é a minha capacidade de uma negociação no MEC? E hoje, por tudo que aconteceu, eu tenho certeza que eu trago esse diferencial, eu tenho certeza que o MEC tem esse olhar diferenciado comigo. Então, Obrigado, por isso, professor. nós achamos que nós temos esse diferencial. Queria agradecer o tempo despendido pelos senhores, né, Jussiano e Leandro, e em nome de todos os técnicos administrativos, a gente encerra a sabatina com os senhores. Tenha um bom dia. Eu só queria agradecer, tá, a atenção de todos também, e acho que essa atitude é muito importante para essa tomada de decisão crucial da nossa universidade. Um abraço, pessoal. Muito obrigado por ter nos ouvido. Um abraço também. Um abraço, gente. Obrigado. Abraço, obrigado. Para a gravação.